EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Jesus, o amor de nossas vidas. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Vamos estudar juntos. EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Oi, crianças, quanta alegria, mais um encontro, mais um momento de leitura. Eu sou a tia Conceição. Eu sou a tia Carla. Eu sou tia Mita. Somos as tias do EOS Manaus. E é sempre muita alegria estarmos aqui para juntos lermos o livro Pai Nosso. Lembrando que esse livro foi escrito pela Meimei. E quem foi o médium? Francisco Cândido Xavier. Trouxe pra gente essa história. Tia Mita, nós estamos estudando o Pai Nosso, a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Antes de começarmos a nossa leitura, vamos fazer o Pai Nosso? Vamos, tia. Todas nós juntas? Sim. Então vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito bem. E logo depois da nossa oração, no início da nossa leitura, nós estamos exatamente aprendendo que parte do Pai Nosso, tia Mita? Nós estamos aprendendo o que significa o seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade de Deus, tanto aqui na terra quanto no mundo espiritual, no céu. Então hoje a nossa querida Meimei vai trazer mais uma mensagem, mais uma história para que a gente aprenda o que é seja feita a tua vontade. Muito bem, então vamos conhecer uma história que é o pequeno aborrecimento. Um moço, assim de boas maneiras, o nome dele era Murilo. Era um rapaz de boas maneiras, ele era incapaz de ofender os que ele buscavam a ajuda amiga. Sempre ele meditava assim na vontade de Deus. Ele queria sempre fazer a vontade de Deus, sempre disposto a cumprir a vontade de Deus. Certa vez, o Murilo, muito preocupado com o horário, ele aproximou-se de um pequeno ônibus. Ele tinha a intenção já de aproveitá-lo para a travessia de extenso trecho da cidade em que o Murilo morava. Mas, no momento exato em que ele ia entrar no ônibus pequeno, surgiu-lhe à frente um vizinho que lhe prendeu ali a atenção para uma longa conversa e o Murilo estava louco para entrar dentro do ônibus. O rapaz, o Murilo, ficava olhando para o relógio de segundo a segundo, deixando perceber a pressa que o levava a movimentar-se rápido. Mas o amigo, esse senhor que queria conversar, segurando-lhe o braço, parecia desvelar a ele, transmitir-lhe todos os detalhes de um caso absolutamente sem importância. Segurou ali o Murilo e começou a contar uma história que não tinha muita importância. Ali, sem muita vontade, contrafeito, porque ele não queria ficar ali, ele na verdade queria pegar o ônibus dele, com a insistência daquela conversação aborrecida e inútil, o jovem Murilo ouvia o companheiro, por espírito de gentileza. Quando o veículo, o ônibus pequeno, largou, foi embora sem ele. Daí
Daí a alguns minutos, porém, correu ali uma inquietante notícia, uma notícia desagradável. Sabe o que aconteceu? O quê? A máquina, um ônibus, estava sendo guiada por um condutor, um motorista embriagado e precipitou-se num despenhadeiro, espatifando-se. Caiu o ônibus. Tu imagina se o Murilo tivesse entrado no ônibus? Ia se machucar. Por que o Murilo não entrou no ônibus, tias? Porque ele foi conversando. Foi gentil, ficou conversando, porque ele fez a vontade de Deus. Porque se ele não fizesse a vontade de Deus, ele ia dizer: eu não tenho tempo pro senhor não, eu vou pegar meu ônibus. Ele ia pensar primeiro em si, ele não ia pensar no outro. Mas como ele ficou ali pensando em ser gentil com aquele senhor, Mesmo sem gostar, porque ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade de Deus. Assim é a nossa vida. A gente tem que sempre fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Então é o que Deus quer que eu faça. E com certeza Deus não queria que o Murilo largasse o senhor e corresse para pegar o ônibus. Ele estaria pensando só nele. Deus queria que ele pensasse no outro antes de pensar em si mesmo. O Murilo, ouvindo com paciência a fala incômoda ali do senhor, e o moço, o Murilo, foi salvo de triste desastre. O jovem refletiu sobre a ocorrência e chegou à conclusão de que, muitas vezes, a vontade divina se manifesta em nosso favor nas pequenas contrariedades do caminho. Porque o Murilo queria ficar conversando com o Senhor? Não. Olha só. E passou o Murilo a considerar com mais respeito e atenção as circunstâncias inesperadas. Porque o Senhor não chegou de forma inesperada? Foi. Então, ele passou a ter mais atenção na esfera dos nossos deveres de cada dia. Então, são nas coisas inesperadas que a gente tem que estar preparado para fazer a vontade de Deus. Certo, tia Mita? Certo, tia Ceiso. Então, quando acontecer uma contrariedade, tipo perder o ônibus, como o Murilo, não é pra gente ficar aborrecido, né, tia? Não, tudo tem... Porque a gente tem que aprender a fazer a vontade de Deus. Nesse momento que você perdeu o ônibus, qual é a vontade de Deus? Que você fique irritado ou que você se torne um ser paciente? Ser paciente. Tudo é assim. E a gente sabe qual é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é sempre o bem, nunca é o mal. Seja feita a tua vontade. Sempre a gente tem que dizer assim: Pai, eu gostaria disso, mas seja feita a sua vontade. Pai, eu gostaria de ganhar isso, mas seja feita a tua vontade. Se o Senhor achar que eu não devo ganhar, seja feita a sua vontade. Eu nunca vou me revoltar com nada. Você sabia que as crianças também podem adoecer? Criança pode ficar doente? Pode. E quando uma criança fica doente, a criança pode dizer: Pai do céu, eu queria ficar curado. Mas ela no final vai dizer: mas seja feita a sua vontade. Se o Senhor achar que eu devo ficar curado, que bom. Mas se o Senhor achar que eu não devo ficar curado, porque eu tenho que aprender alguma coisa com essa doença, me dê força para isso. Isso também é fazer a vontade de Deus. Tia Ceiça, para fazer a vontade de Deus tem que se esforçar muito, né? Exatamente, essa é a palavra, esforçar-se. Esforço constante para fazer a vontade de Deus. Certo, tia Mita? Certo, tia Certo, Ceiça. tia Carla? Certo, tia Ceiça. Então, até a nossa próxima leitura, se Deus assim nos permitir. Tchau! O EOS para a Criança está convidando você a deixar sua mensagem. Sim, deixa sua mensagem, o seu nome, para tia Mita, tia Carla, tia Conceição mandar um oi. Um beijo grande da tia Conceição. Da tia Carla. E da tia Mita. Tchau! EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo.
Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube procure o canal EOS Manaus. No Instagram, somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. E também estamos em várias plataformas de podcast. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.